Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre evolução, tá bom? Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Então, na última aula, nós falamos um pouquinho sobre evolução. Além de falar sobre evolução, nós falamos então sobre as teorias da evolução. Então, nós estudamos um pouquinho sobre Lamarck e sobre Darwin. E nós vemos também que hoje, né, a teoria, a lei que está em vigor, digamos assim, é a teoria de Darwin, tá? Que vai falar um pouquinho sobre a seleção natural. Então é o seguinte, o que é evolução? A gente viu que evolução são algumas transformações, algumas adaptações que os seres vivos vão se desenvolver para conseguir, então, sobreviver em determinado ambiente. Só que como nós podemos provar que a evolução existe? Para isso, nós temos, então, algumas evidências evolutivas. São evidências que vão mostrar, então, que os organismos eles sofrem algum tipo de transformação, de adaptação no decorrer do tempo, certinho? Então, olha só. As teorias evolutivas sugerem que os organismos sofreram modificações desde o seu surgimento no planeta até os dias atuais, e que alguns não foram capazes de sobreviver às pressões exercidas pelo meio e acabaram extintos. Então, essas evidências evolutivas vêm na tentativa, então, de demonstrar ou de mostrar para nós quais foram as modificações que ocorreram, certinho? Para isso, nós temos as evidências. Quais são as evidências? São os fósseis, que vocês em algum momento já estudaram, homologia e analogia, os órgãos vestigiais e embriologia. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre essas evidências evolutivas. Então, olha só. Os fósseis. Todo mundo conhece fóssil. Todo mundo já viu um pouquinho sobre os fósseis. Podem ser definidos como restos ou vestígios de seres vivos que ficaram preservados em rochas, gelo, âmbar. O que é âmbar? Âmbar é esse material aqui, ó. É seiva de planta, tá bom? Ou outros materiais. Então, qualquer material que ele é conservado de alguma forma, seja ele uma pegada, seja ele o esqueleto, seja ele o próprio indivíduo, como já foram achados alguns mamutes congelados, né, nas regiões árticas. Então, se é encontrado um vestígio ou um animal, isso é chamado de fóssil, certinho? Os fósseis são considerados evidências da evolução, porque esse registro mostra frequentemente organismos bastante diferentes do que vemos hoje. Então, qual é a função dos fósseis? Como esses animais eles viveram há muito tempo atrás, é possível observar, então, quais são as características, quais são aqueles animais próximos e quais foram as alterações e adaptações que surgiram ao longo dos anos. Tá? É possível verificar estágios intermediários que mostram semelhança entre seres ancestrais e os seus descendentes, que são os organismos que nós temos hoje. Como é formado o fóssil, tá? Isso aqui também eu acho que você já viu em algum momento aí. Mas olha só. Primeiro, a gente precisa que esse animal ele morra, tá? E quando esse animal morrer, ele precisa ser enterrado rapidamente. Por quê? Se ele começar a sofrer o processo de decomposição, a gente não vai ter a formação do fóssil, certinho? Então, esse animal, ele primeiro precisa morrer, depois ele precisa passar por um soterramento, um enterramento. E essa pressão vai fazer com que esse organismo que está no solo vá para as camadas mais abaixo, vai para as camadas internas, tá? E a gente sabe que na formação do solo, nós temos uma base que ela é feita de rocha, certinho? Então, essa pressão vai, então, fazendo uma força sobre esse fóssil, tá? Fazendo com que dessa forma, então, ele possa se impregnar ao solo, que aí nós vamos ter, então, a formação das rochas. E conforme vai passando o tempo, né, vai tendo o afloramento, então, dos fósseis. A gente fala que alguns fósseis sofrem afloramento. O que é isso? Vai saindo as camadas superiores, ó, vai saindo as camadas superiores e aquele fóssil ele vai, então, surgindo, certinho? Nós temos também a homologia. O que é a homologia? São as que têm características em comum, mas realizam funções diferentes, tá?
e apresentam a mesma origem embrionária. O que é origem embrionária? Lá na formação do embrião, nós temos a fecundação e a formação do embrião. No embrião, a gente tem as fases de desenvolvimento, tá? As fases que vai nascer, por exemplo, os órgãos, tá? As partes do corpo, pé, mão. Então, na homologia, o que a gente observa? Que em determinada fase embrionária, nós teremos a formação de determinadas características. E essas características, elas são comuns em vários indivíduos, porém, apresentam funções diferentes. Por exemplo, olha aqui, nós temos o braço do homem, a pata dianteira de um cavalo, a asa de um morcego e aqui a nadadeira de uma baleia. Vamos observar, então, o húmero, tá? Que são os ossos. Então, aqui no braço do homem eu tenho um húmero, aqui na pata do cavalo eu tenho um húmero, aqui na asa de morcego eu também tenho um húmero, e aqui na nadadeira eu também tenho um húmero. Então, esses ossos, ó, todos eles são muito semelhantes. Então, na mesma fase embrionária, eu tive a formação de todas essas partes do corpo, desses organismos, porém, elas realizam funções diferentes. O nosso braço serve para quê? Pegar o objeto, certinho? A pata do cavalo já serve para movimentação, a asa para voar e a nadadeira para nadar. Então, originalmente, no embrião, elas foram formadas ao mesmo tempo, elas são basicamente iguais, porém apresentam funções diferentes. Então, o que eu posso observar com isso? Eu posso observar que esses animais, eles apresentaram, então, um ancestral em comum que, diante da adaptação, né, foram sofrendo algumas modificações. No entanto que, aqui, ó, todo mundo é mamífero. Então, todo mundo pertence ao mesmo grupo, certinho? Então, são ossos, partes iguais, no mesmo desenvolvimento, porém com funções diferentes, certinho? A irradiação adaptativa, caracterizada pela diferenciação de organismos a partir de um ancestral em comum. Então, quando eu tenho um ancestral, ele vai dar origem a espécies diferentes, organismos diferentes, a gente fala que a gente tem, então, processo de irradiação. E essas adaptações, elas vão surgir de acordo com os ambientes, certinho? Analogia. São estruturas que são análogas, pois possuem a mesma função, mas de origem embrionária diferente. Então, por exemplo, pode ser que a asa do inseto seja formada na 4ª semana e a asa da ave pode ser formada na 7ª semana. Então, elas têm funções diferentes, mas elas são originadas em momentos diferentes do processo embrionário. Então, a asa do inseto e a asa da ave, elas possuem a mesma função, porém, elas são formadas, então, em fases embrionárias diferenciadas, certinho? Então, aves e insetos têm asas, mas não são parentes. Apenas corre o fenômeno de convergência adaptativa, ou seja, que dois seres não relacionados, então eles não são parentes, resolveram de forma semelhante a adaptação ao mesmo tipo de ambiente. Então, eles surgiram com adaptações, tá? Para viver no mesmo ambiente, mas essas adaptações foram diferenciadas, surgiram em momentos diferentes, certinho? Órgãos vestigiais são aqueles que em alguns organismos encontram-se com tamanhos reduzidos e geralmente sem função. Então, se a gente não usa, aquele órgão vai tentar, então, se atrofiar. Se a gente tem um uso maior, tá? Então, esse órgão ele vai ser mais desenvolvido. Aqui a gente tem um exemplinho, ó. Nos mamíferos roedores, o seco é uma estrutura bem desenvolvida, na qual o alimento parcialmente digerido é armazenado, e a celulose abundante nos vegetais inseridos é degradada pela ação de bactérias especializadas, tá? Então, olha só, nos mamíferos roedores, se eles são roedores, eles vão se alimentar de alimentos mais duros, tá? Então, ele vai precisar, de uma forma mais fácil, digerir aquela celulose. Só que ele não é capaz de fazer isso. Então, quem vai fazer essa digestão da celulose serão as bactérias, que vão ficar aqui
no seco, tá? Então, isso aqui é um coelho, tá? Então, tá vendo que o seco, que fica lá perto do intestino, no coelho, ele é desenvolvido, porque ele não é capaz de digerir essa celulose. Então, aqui nós teremos bactérias que vão auxiliar, então, a digestão dessa celulose. Já em nós somos capazes de digerir essa celulose. Por quê? A nossa mastigação ela é melhor. Ela é capaz de quebrar a parede celular do alimento. Então, com isso, a gente tem uma digestão melhor, tá? Dos vegetais. Então, o nosso seco ele é pequenininho, porque a gente não usa muito. Só que nós também somos mamíferos. Nós somos, então, teoricamente, nós somos parentes dos coelhos, porque eles também são mamíferos, então nós pertencemos ao mesmo grupo. Então, nós temos, portanto, alguns órgãos vestigiais, alguns órgãos que nos mostram, né, que nós temos alguma proximidade evolutiva. Então, no coelho, ele é mais desenvolvido e nós nem tanto. Por quê? Porque a gente não faz uso desse órgão, tá? Por isso que ele chama de órgão vestigial. É um órgão que fica lá, tipo assim, ele existe, essa estrutura existe, tá? Mas ele é só um vestígio, ele não tem uma função específica para nós, certinho? E por fim, então, a embriologia. Então, o estudo comparado da embriologia de diversos vertebrados mostra a grande semelhança de padrão de desenvolvimento. Então, aqueles organismos que pertencem ao mesmo grupo, eles vão ter um desenvolvimento semelhante. Aqueles organismos que não pertencem ao mesmo grupo, eles vão ter diferenças embriológicas maior, certinho? Então, à medida que o embrião se desenvolve, surgem características individualizantes e as semelhanças diminuem. Quanto mais diferentes são os organismos, menor é o período embrionário comum entre eles. Vamos olhar aqui, ó. Olha só. Macaco e homem. Os dois são mamíferos, não são? Olha o tanto que é semelhante o desenvolvimento embrionário do macaco e do homem, justamente porque nós somos mamíferos. Olha só, o tubarão. O tubarão ele vai ser diferenciado. Por quê? Porque ele é um animal aquático. Olha, comparando o tubarão com nós, é muito diferente. Então, a gente pode falar que evolutivamente nós somos distantes. Então, nós não teremos nenhum ancestral em comum. Olha só a salamandra e o largato. Tá vendo que são mais parecidos? Por quê? Porque evolutivamente eles são mais próximos. Então, quanto mais semelhança embriológica a gente tiver, mais próximos os grupos são. Quanto mais diferentes nós somos no período embrionário, mais distantes nós somos. Certinho? Então é isso. Quero agradecer então a atenção de vocês. Qualquer dúvida é só me procurar. Bom, estou mandando uma atividade. Eu peço que vocês leiam com bastante atenção o texto, tá bom? Que vai ser enviado. Copiar as questões no caderno, responder e me devolver. Qualquer dúvida, não deixem passar, tá? Podem perguntar, tanto lá no grupo quanto no privado. Então é isso. Bons estudos. Beijinho. E tchau, tchau.